social. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado, eu já quero te falar o seguinte: você vai dar o seu like, você vai fazer sim o seu comentário, que é importante para o nosso canal, mas a gente já quer agradecer a Tríade, que é a nossa grande parceira. Inclusive a Tríade, se você não sabe e você precisa se orgulhar, é a segunda melhor internet do Brasil, e ela é da nossa região. Então quero agradecer aqui especialmente a Tríade por essa parceria de sucesso. Mas antes da gente também anunciar o nosso convidado, também quero que dê um alô para vocês, nosso companheiro Kevin. Tudo bem, pessoal? Satisfação novamente estar aqui com vocês, Tamara. E eu vou falar para vocês um negócio. O podcast de hoje está incrível, porque a pessoa, além de ser uma pessoa extremamente extrovertida, é um cara super criativo e é um amigo que eu tenho de 12 dotes culinários aí fantásticos. Seja muito bem-vindo, Vinícius Colombini. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou honrado de estar aqui e com um pouquinho de medo, né? Só gente muito foda que sentou nessa cadeira. Imagina, vocês foram escolhidos todos a dedo. Sejam bem-vindos. Subiu muito o nível. Obrigado. Que bom que você está aqui com a gente. A agência Kolbe hoje é a maior agência do interior de Minas Gerais. Então, tem um nome forte, um nome sólido, né, Vinícius? E assim, pra gente começar, o nome Kolbe, ele veio do seu sobrenome? Conta um pouquinho dessa origem. Então, quando a gente começou, na verdade eu não queria ser uma agência, eu queria ser uma empresa de consultoria. E toda merda que a gente vai fazer, a gente chama alguém, né? E eu chamei um grande amigo meu, o Matheus, e no começo era Colombini Brandão. A gente queria ser só uma empresa de consultoria e quando migrou, a gente entendeu que a gente precisava não só prestar o planejamento, mas também fazer a entrega de marketing. Então a gente mudou para Kolbe e aí se tornou a abreviação do meu nome, que é Colombini. Ah, sim. Ótimo. Todo mundo, quando a gente pensa numa empresa de marketing, a gente já tem uma ideia assim de que a criatividade é algo que está no ar, né? E aí eu entrei no seu Instagram pessoal e tá assim na sua descrição da bio. Se você ainda não segue, @Vinícius Colombini. Tá? Para você seguir, vale a pena. E aí lá no seu perfil tá assim, ó, empreendedor, rebelde, polêmico, hein? Empreendedor, rebelde, apaixonado pela vida e pela cultura da inovação. Você se considera uma pessoa fora da caixa e dos padrões? Explica um pouquinho essa bio pra gente. Então, rebelde é porque um dos arquétipos da Kolbe é o arquétipo do rebelde. Então, quando a gente foi estudar e definir nosso branding, a gente entendeu que a gente queria se posicionar assim. Então, se está todo mundo indo por um caminho, o rebelde é aquele que fala, poxa, eu quero fazer diferente, né? Eu quero um caminho diferente. Então, eu sinto que eu me posiciono um pouquinho assim e a Kolbe vem dessa minha essência, desse meu propósito. Muito bom, muito bom. A cultura da inovação, então, é uma coisa que é inerente sua e da empresa. Sim, eu realmente amo inovar. Eu amo... Meu olho brilha quando é algo diferente do comum. E eu acho que inovação, na minha opinião, as empresas que têm sucesso, elas estão fazendo algo diferente, né? Mas é muito comum as empresas fazerem algo diferente, crescerem e estagnarem. Eu acredito que as empresas que se mantêm no sucesso, elas têm a cultura de inovar. Entendem que inovar precisa ser o tempo inteiro. Nem sempre inovar Assim, inovar já não é fácil, né? Mas uma parte da inovação, ela machuca um pouco, né, Vinícius? Porque às vezes o histórico da empresa é por um caminho e você se vê no meio do mercado em que todo mundo está indo para aquele mesmo caminho, por mais que seja o histórico da empresa, né, aquele efeito manada, está todo seguindo ali, e aí você para e reflete e fala assim, poxa, agora para mim inovar eu vou ter que mudar aquilo que nós vínhamos fazendo desde sempre, ou seja, vocês mesmos, exato, né? Desbravar para achar aquilo que, né, tem até um livro que se chama o Oceano Azul, né? Então encontrar esse oceano azul em meio a esse mercado todo vermelho, digamos assim. Ok, mas eu acho que isso talvez é o ápice da inovação. E as pessoas acreditam, às vezes acham que inovar é algo muito grande, mas inovar é só fazer diferente. Então, é algo simples. Você começa a inovar de uma forma simples e isso vai se tornando parte do seu dia a dia. Não precisa ser algo tão grande. Às vezes, quando fala em inovação, a pessoa pensa em tecnologia, em coisas muito grandes, mas tudo isso começou pequeno. Então, você pega um Uber da vida, ele não começou grande, ele começou com uma ideia que foi se transformando ao longo de vários testes, né? Eu acho que a inovação ela tem a ver com humildade.
porque inovar é errar. Então, se você não souber errar, você não vai conseguir inovar. Ou seja, então na sua empresa, os seus colaboradores lá, eles têm essa liberdade de erro. Então, a gente tenta errar o que a gente... não errar de novo o que a gente já errou. Sim. Mas a gente tem construído ao longo dos anos uma cultura de erro. Isso não nasceu assim. Eu odeio errar e automaticamente eu odiava que qualquer um errasse. Eu sou perfeccionista. Mas eu entendi que para inovar era necessário estar aberto ao erro. Porque se você vai fazer algo diferente que não foi testado, a chance de errar é muito grande. Porque você não sabe como vai ser, né? Então a gente criou uma política do erro. Então se a gente errar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir e depois avaliar o que a gente precisa aprender e corrigir. Então são 3 tópicos que a gente faz com qualquer tipo de erro que acontece dentro da empresa. E aí fica muito mais fácil. Né? As pessoas entendem que ali é um lugar tranquilo para errar e automaticamente elas começam a inovar mais. Sim. E hoje a Kolbe, o que ela faz para se destacar no mercado? Qual seria o principal ou os principais diferenciais da sua empresa? Eu acho que o que mais nos difere é o propósito. A maioria das empresas acham que missão, visão, valores, Golden Circle, que é uma forma nova de definir propósito, é algo bonitinho que tem que estar na parede. E a gente acredita que a gente tem que viver aquilo. Então, apesar de ser uma empresa muito criativa, a gente gere a empresa como um negócio. Então, a gente tem planejamento estratégico anual, definição de metas anual, definição de gastos anual. Então, tudo dentro do conhecimento, a gente tem muito a aprender ainda, gerido de uma forma o mais profissional possível. E eu acho que isso nos traz constância. Porque o que eu acredito que seja o nosso diferencial é que a gente é criativo, mas a gente também é confiável. Então, o nosso modelo de gestão faz com que as pessoas confiem na nossa loucura, né? Que é o mais difícil de confiar. Né? Todo mundo louco, como que eu vou confiar nessa galera? Então, o nosso modelo de gestão ele é sólido, então faz com que as empresas confiem na nossa loucura. Acho que esse talvez seja um dos nossos grandes diferenciais. É interessante porque a Kolbe, o negócio você falou, pelo fato dela ser uma empresa de constante mudança, né, de constante rebeldia, assim dizendo, de inquietude, ainda assim você se mantém aí fiel a esse planejamento. Porque é muito comum aquelas pessoas que são mais criativas e mais inquietas, né, não gostam de se planejar, são pessoas que gostam de viver no improviso, digamos assim, né? Então, na sua opinião, na sua visão, qual é a importância de ter-se assim, esse planejamento para galgar esse crescimento absurdo que a Kolbe, por exemplo, teve nos últimos anos aí? Então, eu acredito que quem não sabe, aquela frase da Alice do País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, as pessoas, a gente não aprende na escola a empreender, e a gente só vai, né? E a gente tem o costume também de não buscar ajuda. E o que eu mais fiz nos últimos anos foi buscar ajuda. Todos os anos tem consultoria dentro da minha empresa. Então eu acho que o planejamento é tudo. Como eu sou rebelde, eu quebro tudo o que for necessário. Não está bom, muda. Né? Então o planejamento não significa que ele não é para mudar. Vão acontecer imprevistos ao longo do ano, as coisas mudam, mas você vai ajustando a roda. Mas se você não tem nada nem para ajustar, você tem um destino, né? vai virando um caos. Então, todos os finais de ano é uma luta constante para criar aquele planejamento de muitas páginas em todos os setores. Então, a gente começa o ano sabendo, para o ano que vem, a gente quer crescer X%. Então, a gente vai contratar tantas pessoas, eu tenho que fazer tanto investimento em computador, tanto investimento em cadeira, uniforme. Então, tudo isso já é planejado no final de um ano. A gente faz uma convenção todos os começos do ano, chama Convenção Big Bang, e a gente apresenta para todos os nossos colaboradores qual que é o planejamento da empresa para aquele ano. Acho que transparência faz muito sentido, as pessoas se sentem, confiam mais onde elas estão trabalhando. Isso. Isso não é comum, a gente sabe que o que você está falando é o certo, mas não é o comum. Por que você acredita que tantos empresários têm resistência ao tão famoso planejamento estratégico? A gente aprendeu que em time que está ganhando não se mexe, né? E muitos empresários
eles vêm de um modelo de empresa, a maioria das pessoas viu o pai, o tio, o avô empreendendo de alguma forma, e mesmo que não tenha herdado aquilo, eles continuam, eles dão sequência naquilo que eles aprenderam. O que eu tentei fazer foi avaliar tudo que não estava de legal nas pessoas que empreendiam na minha família, para melhorar e pegar tudo que estava de legal para replicar. Então, eu entendia que às vezes a empresa do meu pai, de alguns parentes, não cresciam porque não tinha visão de mercado, não tinham planejamento, né? O salário do dono se misturava com o lucro da empresa, e eu resolvi que eu queria fazer tudo isso diferente. Mas eu acho que as pessoas, a gente tem o costume de replicar o que a gente conhece. Ou comodismo, então, Talvez sim, talvez sim. Mas eu acho que se você nunca viveu aquilo, né, você continua, né, o time que está ganhando não se mexe. Eu acredito que se mexe. Então o tempo fica todo. aquela, deixar a vida me levar, a vida leva eu, vai dar tudo certo. Teoria do Zeca Pagodinho. É porque dói, né? Sim. Mudar dói, mexer, né, criar padrão, isso dói. Então, às vezes, as pessoas não estão tão preparadas. Agora vamos conhecer melhor o Vinícius, né? É. Assim, todas as empresas que a gente faz esse momento aqui, esse podcast, a gente sabe que começou no CPF, em uma ideia, né, um propósito. Então, existe uma raiz, e essa raiz sempre começa com você. Então, eu quero te conhecer, eu quero que as pessoas também te conheçam, porque ali no Instagram as pessoas acompanha a sua vida, o seu relacionamento, a panqueca, Panqueca. a panqueca famosa. Então você mostra ali o seu dia a dia, mas eu queria que as pessoas te conhecessem a sua trajetória profissional. Como que começou, quais foram os empregos que você passou, as marcas que você deixou como colaborador, o que você estudou para, enfim, agora eu vou empreender, eu quero ter uma agência. Como é que foi esse trajeto? Não foi lindo assim, mas é uma história que eu me orgulho bastante. Eu acho que a gente escolhe muito novo a faculdade que a gente tem que fazer e nem sempre a gente está preparado. Eu sinto que eu não fui preparado para fazer essa escolha. Eu acabei escolhendo fazer Direito, que é um dos cursos que quem está na dúvida faz. Não falo não conta que é administração. E a minha família sempre empreendeu, e eu brinco até que meu pai ficou muito chateado quando eu falei que eu queria fazer Direito, que ele queria que eu fizesse administração. E depois que eu me formei, meu pai adoeceu e eu fui ajudar no negócio dele, é uma indústria de sorvete, e eu caí de paraquedas, eu não sabia o que eu tinha que fazer lá, e como era uma doença, não tinha como ele me ensinar. E eu precisei estudar, precisei aprender, e fui estudar muito sobre marketing, gestão de negócios, tivemos apoio do Sebrae também lá na época, e eu me apaixonei realmente por empreendedorismo e falei, poxa, eu não quero mais trabalhar com direito, eu quero... Você chegou a exercer ou não? Eu exerci um pouco depois de formar, mas eu fiz estágio desde o segundo período, então eu coordenava a parte interna de uma assessoria jurídica mesmo antes de formar, e os advogados eram externos, de uma empresa de porte médio. E o bichinho do empreendedorismo me picou, eu ajudei a empresa do meu pai a crescer um pouco nessa época, e eu decidi que eu queria, para mim, fazer isso por outras empresas, tanto que o propósito de existir da Kobe é ajudar pessoas a realizarem os sonhos empreendedores delas. E foi aí que tudo começou. Mas aí qual foi a experiência então que você teve antes? Foi com seu pai? Empreendendo. Então lá na empresa você já deixou essa marca de organização, já tinha ou você trouxe essa inovação na época? Era tudo muito bagunçado. Então você deu essa organizada, foi o seu teste. Meu pai, isso, era o padrão ali, quanto você faturou? Vamos calcular aqui o tanto de cheque que tem. Nossa, bem porque manual. No cadeia. Isso, os pedidos saíam da fábrica, às vezes anotados, assim, calculava ali na hora, falava, deu tanto. E o motorista do caminhão ia lá cobrar as pessoas, entregar e receber os cheques. Então era bem desorganizado, assim. Às vezes na hora de sair para fazer entrega não tinha os produtos suficientes para entregar, porque o controle era bem manual. Então foi difícil mudar a cultura do negócio, mas aos poucos a gente foi lutando ali. Não consegui mudar 100%, Sim, mas deu uma evoluída bastante ali.
E é o que eu falei mais cedo, né? Dali eu quis, no meu negócio, criar uma cultura diferente. Qual que é a importância que... Você falou muito sobre cultura, né? Desde lá de trás você está falando um pouco mais, mencionando muito a palavra cultura, né, Vinícius? Eu tenho o prazer de te conhecer há alguns anos. Eu também eu vivenciei muito parte da transformação, né, da Kobe, e uma parte que eu gosto muito da sua empresa é literalmente essa parte da cultura, né? Então, 2 perguntas para te fazer. Primeira pergunta, qual a importância da cultura dentro de uma organização para ter um crescimento sólido? E segunda coisa, quais foram as dificuldades que você teve para implementar a sua cultura crazy dentro da vida dos seus colaboradores e dentro do mercado que é mais rígido? Cara, eu acho que a primeira dificuldade é a falta de saber o que fazer. Errei muito e por falta de gestão eu perdi muita gente boa ao longo disso. Mas não desisti, continuei tentando. Eu acredito, ao longo dos anos eu aprendi, na verdade, que cada um vem com uma cultura diferente de casa. E não significa que uma está certa ou que está errada, mas se a empresa não tem muito bem definido qual que é a cultura do negócio, vai virar um mix de culturas ali dentro, isso, vai virar uma confusão ali. Então acho que tem que ter muito estabelecido quais são as normas, sabe, o que pode, o que não pode, e ao longo do tempo isso vai se transformando numa cultura. As pessoas começam a respeitar aquilo e levar aquilo de dentro para fora. Às vezes eu aprendi algo na minha casa e que lá dentro da Kobe eu vi que poderia ser diferente. Às vezes a cultura faz até que eu leve isso para os meus amigos, que eu leve isso para minha família, e se eu vou trabalhar numa outra empresa, eu quero levar um pouquinho dessa cultura para lá. Se eu vou abrir um negócio, eu vou levar um pouquinho disso que eu aprendi ali. Então hoje o impacto que a gente quer gerar, além de entregar um bom serviço, a gente quer incentivar outras empresas a inovarem e a transformarem a vida dos colaboradores também. Então, acho que... eu não sei explicar muito, velho, mas assim, a gente teve consultoria externa, eu tinha muito desejo de fazer, não sabia 100% como fazer, então a gente teve consultoria externa, mas se o empreendedor não tiver aberto, mesmo com consultoria, não vai. Você fala muito sobre vulnerabilidade também, sobre estar aberto aos erros, de errar, consertar. E a gente sabe que hoje, numa empresa, a parte mais desafiadora é a gestão de pessoas, né? Porque é o que você já resumiu muito bem aí sobre isso. Então, como que você faz para escolher o seu time? Quais são os critérios que você utiliza? Só para falar sobre gestão de pessoas, eu nunca quis gerir pessoas. Eu nunca quis e eu queria criar. E quando a empresa foi crescendo, eu falei assim, poxa, eu não quero estar aqui nessa cadeira, eu quero estar na outra cadeira, né? E eu entendi... Eu quero executar. E eu entendi, e é a dor de muitos empreendedores. E eu entendi que a empresa só iria crescer se eu estivesse disposto a gerir pessoas. E é um grande desafio, né? É um grande desafio gerir pessoas, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo. O negócio é estar com o coração aberto para isso, né? Hoje na verdade eu aprendi até com o André, que já esteve aqui, eu contrato só com RH. Então hoje são 5 etapas, depende do cargo, mas em média são 5 etapas para trabalhar com a gente. E uma das etapas é a avaliação psicológica junto com o RH, porque é algo que a gente não está capacitado para fazer e a gente continua achando que a gente pode fazer tudo. Tem muita aquela coisa assim da indicação, ou então, eu acho que vai dar certo porque existem várias vertentes, né? Tem gente que gosta de contratar às vezes pela idade, ou então porque tem experiência, porque é amigo. Ou então porque é amigo, ou então porque trabalhou em uma outra empresa e viu que lá dava super certo, então na minha também vai dar. Então existe uma sequência de erros. E aí quando você fala, eu queria estruturar, chamei uma consultoria, eu quero contratar, eu chamo um RH. Então isso é uma aula mesmo para muitos empreendedores que estão te ouvindo, para as pessoas realmente abrirem a cabeça, né? E reconhecer assim, eu sou bom no que eu faço, você é muito bom em criar,
eu tenho uma empresa de criação, mas essa parte, esse outro lado, eu reconheço que não sei. Então, Sim. isso também atrasa muito o crescimento do empreendedor, né, Vinícius? Eu tenho consultoria financeira, eu tenho administradora dentro da empresa. Então, realmente, eu tento terceirizar tudo que não cabe, tudo que não cabe a mim, tudo que não é minha expertise ou que eu não vou conseguir fazer, sabe? Mas eu acho que um dos maiores erros é realmente achar que a gente pode fazer tudo. E não dá. Se você quer crescer... Você teve esse start de aceitar. Eu acho que você falou, né? O que você falou foi que a humildade é um fator primordial para esse crescimento, para essa inovação. E o empreendedor, quando ele começa, ele se vê, primeiro que você não tem capital para terceirizar várias coisas, né? Então você tem que ser tudo, né? Você tem que ser tudo. Início, E o início é assim, é você e você desbravando tudo no peito. Mas chega um momento que você tem que ser disruptivo mesmo, que é o que você falou, e você teve sim que aceitar isso, né? E a dor é essa, né? Você ser humilde e reconhecer, não, realmente eu não consigo, eu tenho que terceirizar porque tem pessoa que faz melhor do que eu, né? Qual foi esse ponto na Kobe e na sua vida que você falou assim, cara, eu vou ter que delegar isso daqui e aceitar que outra pessoa nessa área é melhor do que eu, e deixa eu focar em evoluir a parte que eu sou bom e que a empresa necessita de mim para crescer. Desculpa a palavra, mas depois de tanto me fuder. Você vai fazendo errado e começa... Uma hora você fala, cara, eu tenho que fazer algo diferente disso, porque isso aqui tá dando errado. Então, uma parte da inovação é buscar referência. Tem alguém fazendo algo melhor que eu. Então, liga para a pessoa ou estuda a vida da pessoa e pergunta, o que você faz para isso dar certo? Então, eu tenho várias pessoas, amigos, que eu nem pago nada por isso, que eu ligo e falo, aqui, você está fazendo isso na sua empresa, seu atendimento é bom, então o que você faz? Ah, beleza, vou testar. Eu acho que estar aberto para o novo, de tanto errar, eu entendi, mas eu entendi porque eu sempre quis ser muito grande. Eu falo que quando eu comecei, ninguém acreditava em mim, minha família não acreditava, falava, marketing não dá dinheiro, você é louco, né? Comecei 5 anos atrás, ainda não tinha essa febre da gestão de tráfego, da internet, né? E então ninguém acreditava nisso, e eu acreditava que dava para ser muito grande. Então, quando você tem um sonho, você começa a abrir mão das coisas para alcançar esse sonho. Mas eu acho que o grande marco foi eu errar muito a ponto de olhar e falar assim, não, peraí, tem alguém que está fazendo isso bem feito, né? Deixa eu perguntar para essa pessoa. E aí eu comecei a me espelhar em pessoas que fazem bem feito. Que legal. A gente falou de contratar, como que você escolhe o seu time, e você fala muito bem que você terceiriza, né? Existe um perfil ali também que o RH conhece e já sabe. Quando eles entram, aí você falou dessa parte que eles já conhecem a cultura, fazem ali um estudo mesmo sobre a Kobe, fazem essa assinatura que é um compromisso, eu sei onde eu estou entrando, o que eu estou fazendo, e durante esse tempo de trabalho, como que você faz para engajar essas pessoas? Manter elas sempre motivadas, engajar mesmo, vestirem a camisa da empresa? Eu sempre estive muito disposto a investir. Então, hoje a gente tem um setor, que é um setor de endomarketing, que é comum fora daqui, nas capitais, mas aqui não se ouve muito falar. Desse setor, o foco desse setor é pensar na felicidade da equipe. Então, é um setor que está ali pensando o tempo inteiro, planejando o tempo inteiro coisas que vão engajar a equipe e fazendo o NPS da satisfação da equipe em tudo. Então, se a gente semana passada a gente fez um café da tarde, uma mini festa junina com café da tarde. Eu tenho certeza que se não saiu hoje, foi sexta-feira, se não saiu hoje, amanhã vai sair um NPS. Vocês gostaram do lanche, do horário? Vocês acharam que a comida foi suficiente, que a bebida foi suficiente? Então a gente ouve. O tempo todo? O tempo inteiro, porque às vezes eu errei muito querendo que as pessoas gostassem do que eu queria entregar para elas. E às vezes eu fazia coisas que eu achava incrível e fazia um alto investimento, enquanto dava para fazer até alguma coisa muito mais simples, porque o que eu estava oferecendo não era o que as pessoas queriam. Então,
a partir do momento que a gente começa a ouvir, as pessoas engajam, porque aquilo foi feito para ela, né? E além disso, esse setor, que está o tempo todo ali. A gente tem um brand book, que no dia que a pessoa chega, ela recebe com todas as normas da empresa. Antes da pessoa ir trabalhar, ela é apresentada a cultura da empresa, a gestão do negócio, vai em cada setor e apresenta essa pessoa também. Atualmente a gente tem adotado uma integração que é nomeado alguém daquele setor que a pessoa está entrando para ficar um mês. Apesar de ter um líder, essa pessoa está ali para facilitar durante um mês a integração da pessoa. Então eu tenho o líder dessa pessoa, o endomarketing, mas a gente ainda vai nomear alguém que recebe para dar suporte, né, para esse colaborador novo. E o engajamento, ele é diário. Vai ter momentos que as pessoas não vão engajar em algo, e às vezes a gente está gastando até muita grana naquilo, muita expectativa naquilo, e a ideia é parar e entender que a gente está lidando com pessoas e buscar entender por que você não engajou, o que não fez sentido para você isso aqui. Às vezes a pessoa só não está bem naquele momento e nada vai fazer ela engajar. O problema não é a empresa, o problema não é aquilo que a gente está proporcionando, é o momento que ela está vivendo. Eu acho que a partir do momento que você vai entendendo isso, vai ficando mais fácil. No começo, eu ficava puto, porque as pessoas não engajavam no que eu achava. Você tá fazendo tanta coisa. É tudo para você e você não valoriza. E não valoriza. E aí que eu entendi que, na verdade, aquilo era tudo para mim. Eu estava fazendo o que eu queria e não o que as pessoas queriam. E hoje, às vezes, a gente gasta até menos e a gente tem mais engajamento. Eu acho interessante isso que você falou, que isso é uma venda para o seu próprio colaborador, né? Eu puxo muito por isso que eu chamei endomarketing. Isso, eu puxo muito pro lado do comercial, que é um lado que eu gosto demais, né? Parte de vendas, que é o seguinte, no setor comercial existe uma frase que ela fala assim: eu não faço e não trato o meu cliente como eu gostaria de ser tratado. O meu cliente ele tem que ser tratado como ele quer ser tratado, não é como eu gostaria. Às vezes eu vim do interior, eu gosto de ser tratado de uma maneira diferente do que alguém que nasceu a vida toda na cidade grande. Você está entendendo? Nasceu, cresceu, está na cidade grande. Então não é como eu gostaria de ser tratado, é como ele quer ser tratado. Essa parte do endomarketing, você fica fazendo uma afirmação positiva em cima dentro da cabeça desse seu colaborador e vendendo para ele, né, essa ideia de que aqui é o melhor lugar para se estar. E não só, não é uma ilusão, isso é, sim, além de ser vendido dessa maneira, é vivido também, sim, né? Pela nossa posição, os nossos colaboradores, os cobaias, né, que a gente tem um nome próprio, a gente se considera, você pega o brand book da COB, quando você pega o quem somos, a gente fala, somos um laboratório maluco que testa e desenvolve formas inovadoras de fazer marketing. Se somos um laboratório, quem que faz os testes nos laboratórios? Cobaias. Então, eles são muito assediados. Todas as empresas querem quem trabalha na COB. Uma vez que você trabalha na COB, você chega com um currículo, você entra em qualquer empresa local que está precisando de alguém para trabalhar no marketing. Já chega pronto, né? É fácil. E constantemente algumas pessoas deixam de ir para uma empresa que vai pagar mais pela cultura. E tem alguns que foram e voltaram porque não se adaptaram à cultura, né? E a base da nossa cultura é respeito, da forma como tem que tratar todo mundo, né? A gente errou muito para chegar lá, mas hoje a nossa base é o respeito. A gente briga, igual toda família, né? Mas realmente a ideia da COB é construir uma família. Pessoas que se gostam e que trabalham juntos. E muitas vezes quando alguém sai com o coração na mão, falando, nossa, eu queria estar aqui ainda, sabe? Mas e as portas são abertas. As pessoas voltam para as nossas festas, sabe? A maioria das pessoas, a porta é realmente aberta. E eu deixo claro quando alguém se desliga que se precisar de mim, me liga, porque se eu precisar de você, eu vou te ligar. E a gente liga mesmo. Que legal. Se precisar de alguma coisa. Porque, digo, né? Hoje é o que a gente vive, mas não é o que a gente viveu no passado. É constantemente aprendendo. Ô Vinícius,
uma curiosidade aqui, uma dúvida de curiosidade. Geralmente uma empresa de marketing ela tem que ser por si, né, uma empresa de criação, né? E hoje, como você fundou a empresa tem de ser a cara do líder. A tendência é que ela seja a cara do líder. Hoje, a Kobe, ela depende do cérebro do Vinícius para viver, para funcionar e para existir? Ou não? A sua equipe já está no processo, talvez não 100%, mas talvez um pouco aí já engatinhando sozinha e você participa de determinadas coisas, mas outras já fluem com maior facilidade? Não, hoje eu atuo como gestor. Eu não crio nenhuma arte, eu aprovo muita coisa, mas eu sou gestor do negócio. A gente não estaria desse tamanho se a empresa dependesse totalmente de mim. Eu ainda sou uma peça importante lá, e eu acho mas eu quero que ao longo do tempo a empresa dependa menos de mim. Os líderes vão se fortalecendo, vão ganhando corpo aí, né, conhecimento, e cada vez menos a empresa depende de mim. Mas a gente está num processo bem legal, cara. São só 5 anos, eu acho que a gente está num processo bem, bem legal nessa liderança. Mas isso só acontece se você deixar a pessoa errar. E eu não deixava, tá? Só esse ponto. É onde eu aprendi, porque eu não deixava a pessoa errar. E eu tinha colaboradores que às vezes fazia reunião comigo, eu posso gravar? E no final eu ficava ouvindo para ver se tudo que eu falei estava sendo cumprido. E hoje eu tenho dado mais liberdade. Então a gente faz reuniões constantes, define o que é importante e a pessoa ela tem liberdade de decisão dentro daquele caminho que a gente traçou juntos. E você falando dos seus colaboradores, eu acompanho o Instagram da Kobe, então eu vejo que você faz, além de treinamento, você faz algumas ações, né, específicas. Assim, no meio da semana o pessoal vai vestido de alguma coisa diferente para trabalhar, né? Então eu vejo muito isso. Existe alguma história específica que você constatou uma transformação na vida do seu colaborador através do trabalho? Uma conquista, uma realização pessoal, que você fala, eu participei porque foi através da oportunidade que eu entreguei para essa pessoa? Então, os casos que eu mais gosto são casos que a gente deu oportunidade para alguém que às vezes não teria oportunidade em outro lugar. Então, eu me orgulho muito da Kobe ser uma empresa de acolhimento, sabe? E há pouco tempo nós recebemos o currículo de uma pessoa que é trans. E no currículo ela colocou que não tinha oportunidade no mercado e resolveu nos mandar um currículo porque ela achava que ali ela poderia se encaixar. E veio com alguma experiência nesse currículo ou realmente não teve um histórico? É uma pessoa, tá lá ainda com muita vontade, mas com pouca experiência. E apesar da gente ter várias etapas, né, a gente também quer acolher, a gente também quer fazer o bem, é nosso propósito. Então a gente resolveu que valeria a pena dar oportunidade. E é uma pessoa que vem desenvolvendo, vem crescendo, está lá conosco, batalhando todos os dias. Mas isso é apenas um caso de alguns outros que a gente deu oportunidade, pessoas que estão mandando muito bem hoje e que eu realmente tenho orgulho demais de ter feito parte. Tem gente que já saiu, mas que está arrasando no mercado, e outros que estão lá crescendo. Esses dias a gente até postou um vídeo da Lu, que ela começou como estagiária, antes de formar já se tornou designer júnior, ganhou prêmio de revelação no final do ano passado. Então a gente se orgulha muito da oportunidade, mas a gente tem ali um limite, né? A pessoa tem que querer muito e ela tem que fazer por onde. Ô Vinícius, o que você tem a dizer, né, sobre o medo de alguns empreendedores a respeito de não irei dedicar um treinamento no meu colaborador porque ele pode sair para a concorrência? Eu vou falar uma frase bem clichê. É mais caro ficar com uma pessoa ruim, né, não treinada, do que treinar e essa pessoa sair. Então, eu entendo que um negócio de sucesso só é feito de pessoas de sucesso.
Então, se as pessoas que estiverem lá não estiverem preparadas, elas vão levar a minha empresa para qual lugar? Né? Então, eu acredito muito que a gente precisa treinar pessoas o tempo todo e se elas tiverem que sair, tá tudo bem. Eu treiná-las não vai fazer com que elas deixem de ter sucesso, se elas tiverem que ter, sabe? Então, eu acho que não impacta. A gente vai continuar lutando por todo mundo que está ali. Legal. E essa questão também da concorrência, querer pessoas da COB mostra isso mesmo. Então, eles sabem que existe uma preparação, que existe um processo. Então, é muito o contrário, né? Quando alguém deseja o seu colaborador, você sabe que você está no caminho certo. Sim. Porque o mercado quer pessoas boas e muitos reclamam que está difícil, a mão de obra, e aí eles querem uma pessoa pronta. Sim. Né? Então... e às vezes o que você está fazendo para a mão de obra se qualificar? Porque tá mais complexo realmente contratar, mas quando você tem um clima legal de empresa, uma empresa onde as pessoas querem ficar, onde até mesmo os colaboradores que saem, indicam, saem falando bem, se torna mais fácil um pouquinho contratar. E se você estiver disposto a treinar essa pessoa, mesmo sabendo que um dia ela pode sair, você vai ter profissionais qualificados. Não tem outro formato. Na verdade, você está contribuindo para o mercado. Sim, né? porque eu não tenho tanto medo da concorrência, porque se as pessoas que estiverem no mercado forem melhores, elas elevam para mim também. Exatamente. Você falou do Oceano Azul, eu gosto da concorrência. A concorrência me faz ser melhor. Então, eu não tenho tanto medo da concorrência. Eu tenho medo de ficar estagnado, porque a concorrência ela vai me impactar de forma grandiosa se eu ficar estagnado. Mas o tempo todo eu luto por inovação. Então, eu acho que a concorrência ela me faz movimentar mais. A gente vê assim, a estrutura da Kober é muito parecida com grandes empresas mundiais. Né? A gente pensa assim, no Google, que hoje é uma empresa que deixa o colaborador à vontade, igual eu acompanho também, vejo lá puffs, algumas reuniões em que o pessoal não senta numa mesa. Senta na grama, no chão. Não é aquela coisa formal. Tem essa questão também de cerveja, de ter a bebida. As pessoas, eu quero que você explique o seguinte, não é que isso é liberal, assim, é de qualquer jeito. Porque pode passar essa impressão, né? Mas explica para o pessoal como que funciona isso, como que você organiza essa estrutura diferente. Essa estrutura deu muito errado no passado. É mesmo? Deu muito errado. Em vários momentos eu falei, cara, isso não funciona, eu vou desistir, né? Não é por esse caminho. Então, realmente deu muito errado, porque a Kobe não tinha uma cultura forte. Então, a partir do momento que você passa a ter norma, você consegue fazer momentos diferentes, porque as pessoas entendem que existe uma norma maior que limita aquilo ali e que tem hora para tudo, né? Vai ter um café da tarde diferente, tem hora para terminar, hora para começar, é marcado na agenda de todo mundo. Então, a gente tenta ter o máximo possível de organização. Então, liberdade é diferente de libertinagem, né? Então, a gente tem normas para tudo e assim fica mais fácil a gente ter esses momentos de descontração. Que são incríveis, gente. Experimenta fazer na empresa, viu? Você de casa, experimenta fazer na empresa de vocês. É incrível. Valorizar, né, essa energia, a vontade do colaborador. Existem cases aí no mercado, né, que essas ações feitas dentro do estabelecimento, as pessoas acham às vezes, eu próprio, né, eu mesmo achei, numa época que eu estudei um pouquinho sobre, que, por exemplo, um dia de happy hour dentro da empresa, só que não era após o horário de expediente, era durante o expediente. Aquilo diminuía a eficiência e os resultados daquele dia do colaborador. E aí eu fui perguntar para um amigo, né, que na época trabalhava nessa empresa em questão, que é uma empresa que tem um faturamento assim, na casa dos milhares aí. E ele falou assim, Kevin, pelo contrário, toda a minha equipe, ela produz 2, quiçá 3 vezes mais no mesmo dia. E fala até um pouquinho mais, dá 18 horas, ninguém quer ir embora.
Então eles ficam até 19, 20, 21, 22 horas trabalhando e produzindo. Claro que com, né, as devidas, os devidos freios, mas produzia-se muito mais e todo mundo ficava super dinâmico, super disposto. E mesmo se naquele dia você produzir um pouquinho menos, você gerou tanta felicidade para as pessoas que elas vão fazer boas entregas, sabe? Com certeza. O que eu aprendi a acreditar é que o ser humano quer ser ouvido, quer fazer parte. Então a construir isso, às vezes a gente quer que as pessoas vistam a camisa do negócio da gente, mas a gente não está dando a camisa para elas vestirem, né? Elas fazem parte de alguma decisão, elas são ouvidas, né? A gente criou um projeto lá na Kobe que chama Kobe Experience, porque a gente queria ouvir as pessoas e premiar as melhores ideias. Então, a cada 3 meses a gente tem um evento e tudo tem burocracia, tá, gente? Não é tipo assim, tem uma ideia, escrevi no papel de pão e enviei. Não, tem um formato, um formulário, você envia por e-mail, tem data. Então, as pessoas enviam as ideias de melhoria e pode ser desde ideias simples quanto ideias muito incríveis, assim. E as melhores ideias, tem uma banca, as melhores ideias vão para essa banca e são premiadas. Teve gente que já viajou com o Henrique, esse ano viajou para Natal com acompanhante, porque ele foi o que deu o ganhador do prêmio final do ano passado. Então toda banca tem prêmio e no final do ano a melhor ideia, quem teve mais consistência em ideias, acumulou mais pontos na gamificação, eles ganham um prêmio legal. Uma outra colaboradora acabou de entrar e passou o final de semana agora num sítio, numa pousada, porque fez parte. E as pessoas realmente se sentem parte do negócio quando elas são ouvidas, elas podem tomar decisão. Então você faz esse reconhecimento recorrente, né? Sim. A gente sabe que hoje a Kobe também faz a criação de muitas marcas. Né? A gente acompanha não só a criação, mas às vezes a evolução. Então eu tenho uma marca, eu já faço ali a evolução, então você também participa desse momento. Como você tem contato com muitas empresas, você também ajuda essas pessoas nesse quesito do reconhecimento, porque hoje dentro da Colabore, Vinícius, muitos colaboradores falam, eu queria que o meu chefe, meu líder, enfim, me reconhecesse mais. Às vezes vê esse podcast, queria que fizesse isso também por mim, uma viagem, uma confraternização de final de ano, que é algo surpreendente, que a Kobe também tem isso como uma marca, né? Todos os anos você faz algo muito grandioso para eles. Você aconselha essas pessoas? Se não, essa é a oportunidade. Uhum. O que você falaria com relação especificamente a isso, a reconhecimento de colaboradores? Eu acho que o reconhecimento, você não precisa gastar dinheiro. Você fazer uma festa, mas não tratar bem, não faz sentido. Eu acho que é no detalhe, né? E repito, eu errei muito. Muitas vezes eu dei a festa, mas eu não dei o elogio, né? E aprendam com o meu erro, né? O mundo foi me mostrando que não é a festa. Primeiro é olhar no olho e falar, cara, parabéns. Eu acredito em você, eu confio em você, eu estou satisfeito com o que você faz. A festa, o brinde é o plus, sabe? É o fazer a mais. Mas fica sem propósito se você está fazendo sua festa, sua viagem. Você não vai conseguir nem o engajamento das pessoas nesse evento. Eu ouço constantemente pessoas falando assim, mas eu faço a festa de final de ano e o povo nem vai. Eu falei, mas com que clima às vezes a pessoa vai querer ir nessa festa? Vai comemorar o quê? Então, depois de aprender, um dos nossos propósitos é inspirar. Então, todo mundo que chega na Kobe, a gente tenta inspirar um pouquinho. E a gente tenta, mesmo quem não é cliente, a gente quer mostrar um pouquinho do nosso clima, um pouquinho do nosso brand book, que é onde está esse manual, para inspirar que as pessoas façam isso. Hoje, um dos nossos objetivos é criar ambientes legais nas outras empresas também. Eu acho que é onde o nosso propósito se encontra aí. Então, a gente quer inspirar. Gastamos bastante dinheiro para construir essa cultura, mas todo mundo que pedir, a gente fala, está aqui nosso brand book, está aqui esse material, a gente entrega, porque eu acho que o meu sonho era alguém ter me mostrado isso. Então não faz sentido eu guardar só para mim. Deixar sua marca no local, né, Luiz? Transformar ali a vida não só do empresário e não só também
a situação daquela empresa, mas também fazer uma transformação em cadeia na vida de todos os colaboradores. Porque a empresa é feita de pessoas, os nossos clientes são pessoas. Então, se a gente não entende de pessoas e não aprende a lidar com pessoas, não faz sentido. Exatamente. Tem algum, para a gente finalizar, existe algo que você pensa sobre o seu legado, que você gostaria de deixar na vida das pessoas ao seu redor? Então, a gente está falando de colaborador, de clientes, de fornecedor, do mercado. Como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas, Vinícius? Eu amo quando falam que ele é doido mesmo. Então, assim, eu acho que sempre vai estar ligada a palavra louco a mim e a Kobe. Mas antes, o meu propósito, às vezes, era inovação só, né? Uma empresa que cria campanhas inovadoras. Mas, ao longo do tempo, isso mudou. Eu acho que eu quero, principalmente, ser lembrado como quem sabe lidar com a equipe. Enquanto eu achava que o meu objetivo era o meu cliente, eu errei muito. E quando eu olhei para dentro e entendi que o meu foco principal primeiro é a minha equipe, tudo mudou. Inclusive, a entrega que é feita para o cliente melhorou muito. E então eu acho que o meu maior aprendizado de vida, assim, como empreendedor, foi esse. O meu time em primeiro lugar e o meu cliente ele fica em segundo para que ele esteja em primeiro, né? E eu acho que esse é o que eu quero inspirar as pessoas, assim. Quando eu converso com amigos, com empreendedores, eu acho que é isso. Vinícius, se você tivesse a oportunidade de falar, estar num palco e tivesse aí te ouvindo por alguns segundos, todas as pessoas do mundo, qual é a frase que você deixaria para essas pessoas? Todos eles iriam te ouvir no mesmo momento, uma frase curta. O que você falaria para todo mundo? Que o segredo é encantar pessoas. Só. Fantástico. Muito bom. Pessoal, é isso. Uma aula que vocês tiveram aqui. Espero que isso tenha impactado a sua vida, mudado muitas visões, né, Kevin? Fantástico. E aí você rever muitas atitudes. Acho que o Vinícius aqui falou muito sobre essa questão de errar. Eu acho que a gente nunca tinha ouvido assim com tanta constância e com tanta humildade, sabe, Vinícius? Sim. Porque falta isso hoje no mercado, falta esse olhar interno e entender que é a partir da minha mudança que realmente tudo vai mudar. Na minha empresa, é o meu sonho, então eu preciso valorizar também esses detalhes. Mas eu estou muito feliz que você aceitou de prontidão o nosso convite, né? Então eu te agradeço por isso, te agradeço por estar aqui tirando o seu tempo precioso que hoje você tem lá na Kobe e que você possa mesmo alcançar esse objetivo de continuar crescendo e ser realmente grande como você sonhou, porque a gente vê isso em resultados. Eu conheço clientes seus que assim falam de você com muito carinho, com muito esmero, com muita admiração. Então a gente percebe isso nos seus clientes, que foi também o que nos deu esse start para falar, a gente precisa trazer o Vinícius, a gente precisa fazer parte aqui desse time de grandes pessoas do Vale do Aço. Hoje a nossa região é rica, né? Muitas pessoas que estão fazendo a diferença no setor que atuam, e isso é muito bom. Então eu quero te agradecer. Só complementando, né, o que a Tamara falou, Vinícius, a gente não convida qualquer pessoa para estar aqui, né? A gente seleciona essas pessoas de acordo com o propósito e a visão que nós acreditamos que é correto, que não basta ter apenas o sucesso profissional, tem que ter também esse tato, né, com a equipe, exato, e querer fazer o bem com as pessoas. Não adianta nada você pregar o bem, mas na sua casa está tudo sujo, né? Então é passado por todo um estudo para fazer esse convite. Então, exatamente. Então foi muito assertivo e gratificante te ter aqui hoje com a gente. Obrigado, viu? Obrigado. É tranquilo, né, gente? Tranquilo. Não é tão assim, né? Obrigada, viu, Vinícius? Eu que agradeço, gente. Foi incrível poder compartilhar um pouquinho sobre a Kobe, sobre a nossa cultura com vocês. E é pesado sentar aqui, viu? É só gente muito foda que passou aqui antes. Você faz parte disso. E é isso, pessoal. Então continue acompanhando o nosso canal. Eu e Kevin estaremos aqui sempre com vocês, trazendo pessoas
para mudar a sua vida, a sua visão, o seu negócio, trazer o time certo ali para o seu crescimento. A gente falou muito de detalhes e eu acho que isso é o que vai modificar a sua mente para que as suas ações também sejam diferentes. Então, continue conosco, dê o seu like. Se você é um cliente da Kolbe, conte aqui a sua experiência, aquilo que tem trazido benefícios para a sua empresa. Acesse o nosso canal e também compartilhe, né, Kevin? Faça a sua inscrição e sempre esteja aqui conosco. E o principal, né, gente? Não se esqueça, viu? Colabore!